Hey, Rony Terra, bem-vindos ao Cantinho Yordle e esse vídeo a gente vai analisar a Vex. Vocês sabem que eu sempre faço vídeo das análises de campeões, que é os artigos que os Rioters fazem, falando realmente sobre como foi o desenvolvimento do campeão e o por trás do campeão. E eu gosto de fazer essas análises simplesmente porque tem coisas nas lores que fica muito vago que eles escrevem, que na análise de campeão você consegue entender, sabe? Então, eu sempre gosto de trazer essas análises aqui pra vocês. E hoje o vídeo vai ser da análise da Vex, então bora lá. Para começo de tudo, eles começam um artigo dando a nota própria do editor falando que é melhor avisar que esse artigo que eles fizeram da análise da Vex aborda o tema da depressão. Com isso a gente pode especular que antes era um machismo, mas agora é uma certeza que a Vex tem sim depressão, que coisas aconteceram pra ela levar a ser o que é hoje em dia. Tipo, todo mundo sabe que os Yordles adaptam com as coisas ao seu redor, então bem provavelmente aconteceu alguma coisa com a Vex que acabou levando ela a ser o que é hoje. Mas começando. Imagina só, o ano é 2006. Depois de bater a porta do quarto e se jogar na cama, você fica remoendo a briga mais recente que teve com seus pais. Estica o braço para pegar o diário e começa a registrar a última tortura sofrida. Eles não me entendem, ninguém me entende. Nem se dão ao trabalho de tentar. Você rabisca com fúria. Dizem que só querem a minha felicidade, será que não percebem o quanto infeliz eu sou aqui? Não sou nenhum raio de sol. Eu me visto de preto para combinar com a profundeza sombria do meu desespero, a escuridão da minha alma. Cara, eu li isso aqui, sendo bem sincero, pelo menos aqui no Brasil, a gente sabe que o sistema não funciona assim. Quando eu li isso, tá, isso se trata de depressão e tal, mas me veio na minha cabeça aquele típico filme de adolescente dos Estados Unidos, que tem diário, que tipo, acabou de brigar com os pais e vai escrever em diário. Tipo assim, a nossa realidade aqui no Brasil é totalmente diferente disso. Mas continuando. Isso não te traz lembranças de uma época cheia de remorso e muito delineador preto? Se identificou, não foi? Então, essa campanha é perfeita pra você. Se não for, tanto faz. A gente não tá nem aí e nem a Vex. Eu só queria deixar um parênteses aqui que esse a gente não tá nem aí pra você. Riot, a gente já sabe que você não tá nem aí pra nada. É isso. É só isso, eu não vou ficar explanando muito a minha opinião aqui não. Enfim. Escuridão em Bandópolis. Nessa parte eu achei muito interessante porque ela fala de vários Yordles e suas adaptações em Runeterra. E eu vou estar lendo aqui resumindo para vocês darem uma entendida. Já no começo da criação da Vex, a equipe já sabia que ela teria que ser uma maga Yordle. E embora o lançamento de magos seja bem comum, já faz um tempo que a gente não tem um mago infestando, riscada ali, né, encantando Rift. E real, eles até falam aqui, né, que o último Yordle lançado foi o Kled. Tipo assim, muita gente fala, ah, mas e a Yuumi? A Yuumi, ela pode ter vindo de Bandópolis, mas ela é uma gata normal, ela não é um Yordle. O Kled, ele foi lançado em 2016 e foi o último Yordle lançado. Bandópolis é o lar de vários campeões. Por exemplo, um psicopata conjurador de tubarões que adora uma pegadinha, que tá fazendo uma analogia ao Fizz. Um piloto que parece estar falando em um rádio de lojinha de 1,99, que é o Cork. E uma feiticeira que, com toda certeza, deu uma lambida em algum sapo psicodélico por aí, fazendo analogia às loucuras da Lulu. Ainda mais com aquela risada bizarra dela que estranha. A risada mais estranha do LoL é a da Lulu. Mas o que os Yordles têm em comum que os define como um Yordle? Os Yordles são criaturas espirituais com uma profunda fascinação por Runeterra. São tão fascinados por essa região que saem de Bandópolis com frequência para aprender mais sobre a vida dos mortais que estão em Runeterra. Alguns Yordles mergulham tão fundo nesse, entre aspas, aprendizado, que sua personalidade acaba sendo afetada, com resultados interessantes. Ou seja, alguns Yordles absorvem um determinado aspecto da cultura mortal, e esse aspecto os transforma. Por exemplo, a Poppy é uma heroína super humilde, o Kled acredita que é dono de Noxus, e o Heimerdinger que viu um cientista uma vez e agora é um dos inventores mais brilhantes de Runeterra. Tudo muito normal entre os mortais. Claro, até porque todo dia você vê uma heroína humilde andando pela rua.
Mas enfim, a melhor parte aqui é como sempre sobre o Cled, né? Ele acreditar que é o dono de Noxus. Aí você imagina o Mordekaiser voltando lá, né, da onde ele tá lá, e o Cled falando que é dono de Noxus lá e chama o Mordekaiser pro Xizongara. Cara, isso seria muito engraçado. Esse traço humano nos Yordles possibilitou que a equipe tivesse uma infinidade de opções para definir como o Vex seria. Mas tinha que ser algo bem diferente dos outros, algo mais sombrio, algo angustiante. Geralmente, o ideal é que os campeões do LoL sejam inspiradores. Quase sempre são heróis corajosos destinados a salvar Runeterra, ou poderosos vilões determinados a dominar o mundo. É muito aquelas historinhas genéricas, que é de filme, de HQ, de desenho, que sempre tem um vilão e o herói. Sempre assim. Mas por que não tem um campeão com quem a gente possa simplesmente se identificar? Que foi o que realmente aconteceu, né? No trailer da Vex, todo mundo se identificou da Vex com preguiça, com sono, querendo que a sombra só carrega ela. Todo mundo se identificou com a Vex, né? Alguém que de alguma forma fosse como você, alguém que não tá nem aí pra nada e que só quer dormir, literalmente. Cheguei à vida adulta na década de 1990 e a Vex não é muito diferente de qualquer jovem apático, desinteressado daquela época. Nada é bom o suficiente para ela, explica o escritor de narrativa principal John O'Brien. Além disso, a falta de motivação é algo com que eu e muitos outros nos identificamos. Eu queria mesmo é que as pessoas com histórico de depressão se enxergassem na Vex, que joga a primeira pedra, que nunca quis ficar enfiado na cama o dia inteiro sem fazer nada. Mas com a Vex, o sentimento que tentamos passar é o da indiferença e da angústia própria da adolescência, e não da depressão total. E eles ressaltam o seguinte: acho que aqui é válido fazer algo que não costumamos fazer em artigos desse tipo, que é sair um pouco da ficção e falar diretamente com vocês. Não estamos afirmando que a angústia adolescente é o mesmo que depressão clínica, mas para muitas pessoas, inclusive esta que aqui está a escrever estas mal traçadas linhas, o processo de crescimento deixava dúvidas se aquilo tudo era uma consequência normal dos hormônios da adolescência, indícios de um mau humor inerente ou de fato sintomas de depressão. E foi esse conceito que a equipe adotou para criar a Vex, pois eles queriam que fosse uma experiência verdadeiramente empática, algo que nem sempre encontramos na mídia. E realmente, esse negócio que ele falou aqui de sair da ficção para falar diretamente com a gente é uma coisa que eles não fazem, ainda mais por ser uma coisa bem sensível como essa. E só um adendo meu aqui, entre parênteses, que o que ele falou faz sentido pra mim, que ele diz aqui que no processo de crescimento fica com dúvida se tudo o que tá acontecendo é consequência de hormônios da adolescência, mau humor ou de fato depressão. Uma coisa que eu tenho percebido e visto é que quando um adolescente ele tá mal, mesmo que até seja depressão, quando ele vai falar para algum adulto ou pessoa mais velha, e aquela pessoa mais velha fala que é frescura, eu acredito que essas pessoas adultas, como eles também passaram pela adolescência e não teve, tipo, a mesma vivência que a gente tá tendo hoje, eles acham que é esses consequências normais de hormônio da adolescência. Então, tipo, por isso que eu acredito que tudo pra eles seja frescura, porque eles também não conseguem compreender a gente. Mas continuando, voltando a falar sobre a Vex. Uma garota e a sua sombra. Quando a chefe de artes conceitual Gwen, eu não sei pronunciar isso aqui não, Lin, começou a imaginar a aparência da Vex, ela precisou ir além de tons pretos que a Yordle usaria. Queria que a personagem fosse capaz de expressar emoções, apenas por sua arte, realmente. Que é o que a gente até consegue ver. De todas as ideias que tiveram que representasse um adolescente apático e a dos braços gigantes, foi a que mais se destacou. A Vex seria capaz de manter um ar indiferente de Yordle gótica, mas as mãos gigantes revelariam a verdade do que ela sentia. Só tinha um problema. Ela seria uma maga e não uma lutadora. Que é realmente, se eu vejo
Yordle, enfim, um personagem que tem essas mãos grandes, eu logo vou achar que é lutadora. Já que também a Wart tá com aquele sistema de transparência visual, de que fique grande as armas dos próximos campeões, enfim, pra saber qual é realmente o poder dele. Tipo, se tal personagem tem uma arma, eu sei que o poder dele vai vir dessa arma. Então, logo se uma maga tem uma mão gigante, eu logo vou achar que ela é lutadora e não uma maga à distância. A imagem de duas mãos gigantescas limita o que elas podem simbolizar na animação do jogo. Explica a... Droga, colocaram bem o nick da mulher que eu não sei falar. Geralmente, associamos mãos ao ato de agarrar, controlar e manipular. Seria um caminho arriscado, pois não transmitia a ideia de como deve ser a mecânica de jogo de um mago. Portanto, não serviria para a Vex essa arte, que nem, tipo, essa até que foi a arte vazada, né? Que eles mostraram pra gente, todo mundo achou legal essa arte, mas enfim, eles mudaram totalmente ela. Sendo assim, tínhamos que encontrar uma nova forma de ela expressar suas emoções. Ainda bem que havia um outro conceito original que agarrava a equipe. A dos macabros coelhinhos mágicos. Isso é bem estranho, mas enfim. Mas antes, era preciso responder algumas perguntas como: de onde vêm os coelhinhos? Ou por que uma antissocial irrecuperável teria bichinhos de estimação? A resposta era simples. Não seria apenas bichinhos de estimação. Poderiam ser muito mais do que isso. Talvez algo que tivesse feito parte dela. Que é aí que nasce a questão da sombra da Vex. Muito antes dela ficar fascinada, né? Vamos por assim, que ali eles falam ficar caidinha pelo Viego, enfim. E ser fortalecida pela névoa, a sombra era apenas uma sombra. Tipo, nada mais. Era só uma ferramenta da Vex. Usada para pegar um saco de batata frita no armário quando a preguiça falava mais alto. Não uma poderosa fonte de magia sombria que quase deixou Runeterra nas mãos de um rei sem juízos e sem camisa. A Art gosta de enfatizar esse sem camisa, né? Engraçado nela que faz os campeão, mas faz graça mesmo assim. Por pouco, a sombra como temos hoje não vira realidade. E o motivo é bem sombrio, literalmente. A paleta de cores da Vex é quase totalmente preta, inclusive a sombra. Isso é algo bem difícil de aceitar sem perder legibilidade. Conta a tia da arte lá que fez ela. A primeira versão da Vex era uma gigantesca poça de tinta preta com olhos e orelhas. Havia algumas ondulações, mas era apenas uma mancha amorfa parecida com uma poça do Vladimir. Que horror, gente. Ficava fácil perceber se a Vex estava à frente ou de costas por causa das roupas e da escuridão, da sombra. Continua. Foi uma dor de cabeça daquelas porque criou muitos empecilhos técnicos. Não tínhamos a tecnologia necessária para dar conta de uma sombra dinâmica. E a equipe de engenharia trabalhou muito para que a sombra passasse a impressão de ser parte ativa de Vex e do League of Legends. Realmente, tanto que é por conta disso que o LoL recebeu até uma atualização, né? Ficou até mais pesado, justamente por conta da Vex, por causa da sombra dela. A interação entre a sombra e a Vex nos mostra como a Vex e a sombra realmente é. Tipo, como a Vex em si, né? Porque a Vex e a sombra é a mesma, mas a principal é a Vex. Quando a Vex fala com a sombra, ela transparece raiva e irritação. Mas quando a sombra meio que fala, revela a Yordle atenciosa e imensamente expressiva que a Vex é. E bom, indo pro próximo tópico, que é Que Gente Irritante, avançando pra lá e pra cá, eles explicam melhor sobre como seria a Vex e o quanto ela mudou. Tipo, eles falaram pra gente que ela seria uma maga de artilharia, só que ela acabou virando outro tipo de mago. Só que agora ela acabou virando uma maga de controle. E por que disso? Bom, a mecânica de jogo original da Vex, que foi projetada por Nata Lutzberg, previa a criação de portais que aumentaria a distância de alcance dos projetos, dos seus aliados. Basicamente seria como se as ultis da Miss Fortune alcançassem o dobro de distância ou do nada brotasse um puxão do Blitz onde você estivesse, basicamente. Só que para ela conseguir criar esses portais no League of Legends,
custaria vários anos do orçamento de efeitos visuais. Coisa que a Riot não tem, né? Não é exagero, quase todas as habilidades de projetos do LoL precisariam ser completamente refeitas com os efeitos visuais atualizados, só para interagirem com o kit da Vex, e isso era simplesmente inviável. Até porque, né, realmente, para refazer todos os efeitos para isso acontecer, demoraria muito tempo. O kit de maga de artilharia da Vex se concentrava na mecânica de extensão. Então, quando essa ideia foi descartada, todo o kit precisou ser repensado. Por isso que a Vex demorou tanto para ser lançada, que era para ela ter chegado junto com Sentinelas antes do Akshan, mas como ela teve que ser refeita, ela atrasou bastante. Ao dar um passo para trás para pensar em uma melhor solução, a equipe se deu conta de que estava deixando de lado o que mais adorava na Vex, a sua personalidade. E bom, pensando nisso, eles pensaram o seguinte: a questão da Vex é que ela é uma Yordle bem tranquila que só quer ficar na sua quieta. E coisas que irritam a Vex é se algo for agitado e muito animadinho. E adivinha que a habilidade do LoL é mega irritante de tão agitada pra muita gente? Exatamente, os avanços e dashes. São tantos avanços e a Vex não suporta isso nem um pouco. Em algumas situações, a habilidade básica da Vex causa temor e interrompe os avanços, o famoso Fear. E sempre que um inimigo usar o avanço próximo a ela, ele é marcado com escuridão e o ataque básico seguinte. O Q ou W causa um dano adicional e recupera um tempo de recarga do temor, o Fear. Basicamente, quanto mais o inimigo usa o avanço, mais dano ela causa e interrompe essa habilidade. Explica o gerente de design de jogos Arará. Como o novo kit dela só é interessante quando os outros estão próximos, eu e Lutzberg, nem sei se pronuncia assim, tivemos que reduzir o alcance da Vex. Pô, velho, reduzir o alcance da bichinha ainda. Já não basta ser irritante você tá tentando fugir dos caras, os caras dão um dash e te come, literalmente. Quando finalmente surge o counter do dash, cara. Rumaram o counter de todo campeãozinho que tem dash e pulão e sei lá, enfim, eles reduz, mas enfim. Assim ela passa a sensação de se tornar mais poderosa quando os inimigos estão por perto. Portanto, ela não poderia mais ser uma maga de artilharia. Afinal, se um campeão com o alcance de Xerath for bom contra lutadores que dão dive, ele não terá nenhuma fraqueza, e isso não funciona bem no âmbito do design de jogo. Ward, você faz campeão desbalanceado, cara. O que você tá falando? Resuminho, o Yasuo pode ficar dando os avanços dele à vontade e gritando Hasagi! Sem parar do outro lado da tela, que a Vex não tá nem aí pra isso. Mas se ele e aquele irmão dele enrolado em papel higiênico vierem na direção dela, a mocinha vai ficar pistola e dar um fim nessa palhaçada. Caramba, eu gostei do que escreveram aqui, cara. Ficou muito bom isso aqui. Mas a Vex é uma maga e não uma lutadora, o que significa que ela precisa conseguir usar as habilidades do kit dela de uma determinada distância, que é aí que entra a sombra que faz ela ter esse range. A ultimate da Vex é como se fosse o alter ego dela dentro do kit. Basicamente é o avanço que tem um tempo de recarga zerado ao abater, tipo igual às habilidades da Katarina. Se ela usar todas as habilidades e abater o inimigo, reseta tudo de volta. Uma habilidade de grande mobilidade e potência que gera muita empolgação, o que deixa a Vex bem constrangida. Afinal, o lance dela é jogar um balde de água fria em tanta agitação. Explica o Writer Axis, se elas pronunciam assim. A ult da Vex é a sombra, seu lado explosivo que assume o controle por um tempinho. Tudo se encaixa com perfeição e é bem fácil de entender. Os inimigos que usarem um avanço perto dela a deixam irritada, o que a fortalece para causar mais dano. Se tentarem escapar, ela pode virar a mesa e usar o avanço contra eles. Assim, ela continua a se vingar até a morte do inimigo por ter sido incomodada. E bom, no fim do artigo, eles falam um pouco do receio que eles têm sobre lançarem a Vex.
já que vai ter sim pessoas que não vão gostar da Vex, como já, tipo, a boneca nem lançou, só apareceu as skills dela, muita gente já tá achando roubado, criticando, como também vai ter outras pessoas que vai amar a Vex, vai querer virar Monovex. E é basicamente no final eles dizendo isso. E a última frase deles que eles falaram pra mim faz sentido. Criar um campeão é como criar um arco-íris. Todas as cores são necessárias para gerar tamanha variedade de campeões. E a Vex é nosso cinza escuro. Eu achei isso muito fofo de certa forma, ainda mais a imagem da sombra deitada que eles colocaram. Eu achei super interessante isso. Mas enfim, esse foi o vídeo da análise da campeã Vex, que vai estar chegando pra gente no dia 22 de setembro. Bom, eu não tenho muito o que falar no final aqui do vídeo, porque durante o vídeo eu já falei bastante coisa. Mas então me diz aí, o que você acha sobre o antigo kit, né, dela, que basicamente ia fazer brotar um puxão do Blitz na tua fuça, literalmente. De eles terem, né, feito essa mudança. E sobre o kit novo dela, que é citado aqui, eu também fiz um vídeo do kit, né, das skills dela, então caso você não tenha entendido muito bem a parte que eu falei do kit dela, você pode estar indo lá ver o vídeo sobre. Mas eu quero também saber sua opinião do que você achou da Vex, da personalidade dela e o que eles falaram aqui sobre a Vex. Deixa aqui nos comentários que eu quero estar sabendo. Mas bom, então é isso. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal.